Fundo de Previdência do Brasilprev Clássico 4. Será que é um bom investimento? Muitos investidores possuem de fato essa dúvida e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos deste fundo, Clássico 4. E olha, antes de mais nada eu já te convido também a me seguir lá no Instagram, é Lucas_Faria, e lá eu compartilho dicas de investimentos e de educação financeira. E olha, muitos investidores têm dúvida sim na hora de escolher uma previdência privada, né? Eu já gravei vídeos anteriores que eu vou deixar no card aqui em cima para você, falando especificamente sobre os cuidados que você precisa ter na hora de escolher uma previdência privada. No vídeo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o fundo do Brasilprev, chamado aí de Fundo Clássico 4. É um fundo de previdência, né, que possui aí investimentos de renda fixa. E olha, vamos então aí desmembrar um pouco mais sobre esse fundo específico. Para isso então, já vamos começar aqui, né, falando sobre o objetivo deste fundo de investimento. Aqui na lâmina do prospecto desse fundo, ele coloca para nós que o seu principal objetivo é acompanhar aí a nossa taxa de juros, o CDI, com baixa exposição a risco, né? Então é um fundo aqui conservador de renda fixa. Outro ponto importante que ele fala aqui no objetivo é que o fundo busca manter uma posição em títulos públicos federais pós-fixados, e aqui eles falam que o fundo é ideal para compor uma parcela mais conservadora aí da carteira do investidor, tá bom? O público-alvo aqui desse investimento, né, segundo eles, é de fato os investidores que buscam uma proteção aí dos seus investimentos com baixo apetite aí ao risco, né? Lembrando então aqui, nós estamos falando sobre um fundo de investimento de previdência privada de renda fixa. É um fundo aqui bastante conservador, né? E indicado de fato aí para investidores que não querem oscilações, que não querem correr muitos riscos, né? A principal característica aqui desse fundo, do Clássico 4 aqui, né, é de fato então aí a segurança, né? E esse fundo tem também aqui o objetivo, né, de acompanhar aí a nossa taxa CDI, né? Eles buscam aqui acompanhar aí o CDI. E claro que não basta apenas o fundo falar, né? É importante a gente olhar os resultados históricos desse fundo, a rentabilidade histórica, para aí sim a gente ter um embasamento maior na hora de escolher e poder falar se um fundo é bom ou ruim. E olha só, para isso eu analisei aqui esse fundo Clássico 4, né, comparando ele aí ao CDI de 2018 até maio de 2025, que é a data de hoje, né, a data desse vídeo. E olha só, o CDI acumulado desse período foi o equivalente a 70,79%. Enquanto que o Clássico 4 da Brasilprev rendeu aí apenas 66,82%, né? Ou seja, esse fundo está rendendo aqui abaixo do CDI. O que nós podemos então concluir, né, com essa rentabilidade? É muito nítido aqui que o fundo da Brasilprev está rendendo sim abaixo do CDI, né? Mas indo além disso, nós podemos ver aqui em relação à volatilidade e ao desempenho desse fundo que ele de fato possui aí uma baixa volatilidade, né? Ele não é aquele fundo que vai ter aí muita oscilação. Só que o ponto negativo é que de fato ele está rendendo aí abaixo da nossa taxa de juros, né? Abaixo do CDI, que representa para nós aqui um indicador de risco e retorno, né? Então ele está rendendo abaixo aí dessa taxa do CDI. Outro ponto negativo que nós podemos dizer aqui desse fundo é que, embora ele invista em investimentos altamente seguros, com baixa oscilação, o ponto negativo é que ele possui ali uma taxa de administração inclusa aqui. E essa taxa de administração, ela é equivalente a 0,50% ao ano, né? Não é uma taxa ali exorbitante, mas é um valor, né, do nosso aporte que não vai para o investimento, que vai ali, né, que ele é destinado apenas para custear o serviço da administração. Então sim, esse é um ponto negativo aí do Brasilprev Clássico 4, né? Dando sequência aqui, e agora fazendo um comparativo, né, dos últimos 36 meses, o CDI
ele rendeu o equivalente a 41,81%, né? Porém, esse fundo ele rendeu 40,42%. Aqui nós podemos ver uma diferença pequena, né, no quesito rentabilidade. Por que que anteriormente, naquela primeira análise que eu fiz, a diferença foi mais absurda? Por conta do tempo, tá? Quanto maior o tempo deste investimento, que o investidor vai manter esse investimento, maior vai ser essa diferença, né, esse gap aqui entre a rentabilidade do fundo com a taxa CDI. Isso se dá também como reflexo da taxa de administração, que corrói ali uma pequena parcela do aporte mensal do investidor. E olha só, agora analisando aqui o índice Sharpe, né, desse investimento, e claro, nós precisamos entender também o que é esse índice Sharpe. Basicamente, esse índice ele é projetado para ajudar os investidores a entender aí a relação de retorno potencial de um investimento comparado aí também com o seu risco existente do investimento, tá? Para a leitura aqui desse indicador é que quanto maior for o índice Sharpe, mais atraente é o retorno aí ajustado ao risco. E olha só, esse fundo da Brasilprev, ele possui aqui um retorno negativo, né? Nos últimos 12 meses ele teve um retorno negativo em 4,10 e desde o início em menos 1,42. O que esses números significam para nós, né? Lembre-se que eu falei aqui, quanto maior o índice Sharpe, melhor mais atrativo é para o investidor. E nesse caso, o fundo está tendo um índice Sharpe negativo. Isso representa para nós aqui, ó, que o fundo, né, que o investimento em si não está entregando nem segurança e nem uma rentabilidade. Ou seja, não é um bom investimento, né? Considerando rentabilidade e considerando risco, né? Lembrando, esse fundo ele investe lá nos títulos públicos, investimentos seguros de renda fixa, mas ele vem tendo aqui um desempenho inferior ao CDI, que é o nosso benchmarking aí, é o ativo que nós chamamos de livre de risco, né? Isso porque também hoje é fácil a gente encontrar no mercado investimentos que rendam 100% do CDI e que não tenham nenhuma taxa embutida. Então vamos fazer aqui uma recapitulação geral sobre esse fundo, né? Olha só, conforme tudo que nós analisamos aqui nesse vídeo, é possível perceber que ele é um investimento conservador, de renda fixa, né? Mas o ponto negativo é que ele vem apresentando aqui uma rentabilidade inferior ao CDI. Outro ponto que merece atenção é a taxa de administração, que corrói ali uma parte do aporte do investidor, né? Ou seja, essa taxa, né, de 0,40% ao ano vai somente ali como despesas para pagar a administração do investimento e não vai para o investimento em si, né? Existe essa taxa de administração. E como especialista em investimento, eu posso te dizer aqui que esse fundo ele está com um índice Sharpe negativo. Isso não é um bom sinal, isso significa que ele não está tendo uma boa relação de risco pelo retorno obtido, né? Além disso, ele teve aqui, como nós vimos, a rentabilidade histórica abaixo do benchmark, abaixo do CDI, que também não é um bom sinal. E outro ponto é que ele não tem aí uma consistência muito boa nos seus resultados, porque ele vem rendendo aí abaixo do CDI, né? Ele é um investimento seguro, que não tem ali tanta oscilação, mas que não tem uma relação ajustada adequada ao investidor em relação ao risco pelo retorno obtido, né? Já que ele está rendendo abaixo do CDI. E olha, eu sei que muitos investidores do Clássico 4 acabam realizando esse investimento por recomendação do gerente ali da sua conta bancária. Mas a pergunta que fica, será que esse investimento realmente é um bom investimento? Será que ele está de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos financeiros? Comente aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. E claro, se você quiser, eu posso também analisar os seus investimentos. Mas para isso, eu preciso que você corre lá no Instagram, Lucas_Faria, e mande uma mensagem para mim, falando que você veio desse vídeo da Previdência do Brasilprev, o Clássico 4, que nós vamos marcar uma reunião estratégica para analisar melhor esses investimentos e também para te dar um direcionamento em relação à sua vida financeira.